Eu acho bom a gente falar sobre isso, mas é bem interessante também a gente ter em vista que o casamento é uma instituição que opera simbolicamente nas nossas mentes, tentando institucionalizar o amor. Então, como que eu faço para colocar o afeto, o amor tido como afeto, dentro da ordem sistemática do casamento? Isso é um problema muito sério. Tem amor dentro do casamento? Tem muitos casamentos que sobrevivem sem a coisa chamada amor. Até porque a gente não sabe direito o que é essa coisa chamada amor, mas nós falamos, discursamos em nome do amor. Adoramos falar em amor. Muita gente que não tem amor nenhum, nenhum tipo de amor, fala muito, abre a boca, assim, enche a boca, né, para falar de amor. Então, o amor é uma coisa muito perigosa. É uma coisa também que a gente tem que questionar. É uma das nossas grandes crenças. Eu acredito até, se a gente for pegar a coisa pela história mesmo, que o amor romântico é a secularização da nossa crença em Deus. E Deus, considerando Deus como a nossa grande esperança. Deus sempre foi a grande esperança. O termo Deus, a ideia de Deus, sempre representou a grande esperança, a esperança máxima, a esperança de vida após a morte, a esperança de que isso aqui foi criado por alguém, a esperança de que essa existência tem sentido, de que estamos acompanhados, de que não estamos sozinhos. Deus sempre foi tudo. Com a passagem, digamos, desse período que a gente chamou de medieval para o período moderno, existe todo um processo de secularização na cultura, de laicização da cultura. A ciência moderna, os filósofos modernos, todo mundo questionando o que significa crença, religião, igreja, né? Tudo isso questionado, Deus, a morte. E de repente, nós nos vemos num cenário em que estamos secularizados, mas nós continuamos cheios de esperança, cheios de fé, cheios de desejo, de sentido. E aí a gente não pode mais falar de Deus, a gente começa a falar de um tipo de amor que absolutiza não mais uma figura transcendente como Deus, mas absolutiza uma outra pessoa, uma pessoa que a gente pode encontrar na esquina, uma pessoa com a qual a gente pode se casar. Na história do amor romântico, a gente encontra então o amor romântico surgindo no chamado amor cortês, ali século X, digamos, da nossa era. E esse amor cortês é o amor que também ajuda a desdemonizar a mulher. Então, por um lado, claro, coloca a mulher como uma figura amada do amor cortês. Ela é a amada que o poeta vai elogiar e que o poeta vai defender. É, ao mesmo tempo, aquela que deve ficar submetida ao seu discurso de amante. E os poetas dessa época falavam atrocidades sobre as mulheres, diziam que elas eram más, que elas eram fofoqueiras, que elas eram mil coisas ruins, mas ao mesmo tempo sempre salvas por um tipo de amor. Quer dizer, eu te amo, então eu vou melhorar a sua vida. E isso vai crescendo na história da cultura de um jeito assim tão impressionante. Quando você chega no romantismo, os homens estão amando tanto as mulheres que eles amam as mulheres mortas. Você lembrar de Baudelaire com a história da carniça, né? O poema que ele faz para Carniça, ele está brincando com isso porque, na verdade, os poetas amavam essas mulheres que já tinham morrido. E o que é a mulher morta idealizada do amor romântico? É essa mulher que não fala mais, não critica mais, não incomoda mais, não questiona mais. É uma mulher, enfim, calada. É uma mulher perfeita, porque ela é de cera. Ela é uma mulher, então, que nunca mais vai acordar e nunca mais vai questionar nada. Então, tem uma construção, junto com o amor romântico, tem uma construção antifeminista e uma construção antifeminina também, quer dizer, contra as mulheres, contra qualquer tipo de coisa que tenha a ver com a feminilidade. E tem tudo a ver com um padrão de pensamento, de comportamento e de ideal também que faz parte da chamada mentalidade da dominação masculina, né? Claro que sim. Então, o amor romântico, ele não nos liberta. E o casamento dependeu muito disso. Ou seja, as mulheres precisavam acreditar que elas eram as amadas de um homem. Nós, mulheres, acreditamos muito nisso até hoje. A não ser, claro, as mulheres que tenham partido para
uma experiência homoafetiva. Mesmo assim, muitas mulheres vão projetar no seu par algo de romântico, algo desse encontro absoluto, que aliás é antiquíssimo, né? Se a gente for procurar assim, você vai ao banquete de Platão, você já encontra isso, né? A ideia das duas metades que se encontraram e que nunca mais vão se separar, essa ideia de que nós não estamos sozinhos, isso é fundamental. Mas o que as mulheres não percebem é como elas são vítimas. Nesse jogo homem-mulher, nesse jogo das sexualidades instauradas dentro de um contexto dessa marcação, né, binária, né, desse sexo binário, que já é muito ultrapassado na nossa época, as mulheres não percebem como elas foram vítimas dentro desse contexto binário, homem e mulher. E vítimas de um elogio. Você é bonita. Bom, desculpa, não me interessa ser bonita, pra quê? Você vai ser uma excelente mãe, ou você é uma excelente mãe, não me interessa. Isso não me interessa, né? Ou você é sensual, que é uma das armadilhas, assim, também bem terríveis, né? Então as mulheres todas ficam querendo ser sensuais, querendo ser bonitas, querendo ser boas mães, querendo ser boas de cama, querendo ser... Essas coisas todas que fazem parte desse discurso que nos ilude acerca do que nós devemos ser. Na base disso, claro que tem todo o discurso moralizante, né? Você deve ser isso, você não pode ser outra coisa. Tá, mas e se eu não me interessar em ser aquilo que você quer que eu seja? E se eu quiser ser outra coisa? E aí? Aí eu tô livre, e daí eu posso ficar insuportável também. Então isso é bem interessante também pensar nisso. Claro que as mulheres, então, né, foram estereotipadas. Os homens também foram estereotipados. Então, o homem provedor, esse homem que trabalha, esse homem que não é um vagabundo, ele deve ser o marido ideal para essa mulher que conseguiu casar. Porque dentro dessa ideologia, a mulher que não conseguiu casar, essa mulher que não foi capaz, não teve competência, essa mulher está condenada a não ter existido. Ela simplesmente não foi aquilo que ela deveria ser. É claro que na base disso tem um tremendo moralismo. Agora, esse moralismo também tem história. Se a gente pensar que antigamente, há séculos atrás, nem tantos séculos, se a gente pensar há 50 anos atrás, as mulheres ainda dependiam muito de um casamento para sobreviver. Se a gente pensar que, sei lá, o rei Salomão tinha 2.000, 3.000, 5.000, sei lá, ele tinha milhares de mulheres, era porque ele era muito rico. E essas mulheres que casavam com ele, mesmo que ele nunca chegasse perto dessas mulheres, essas mulheres que casavam com ele tinham um teto e tinham comida. E se elas não tivessem isso, elas iam viver de quê? Numa época em que as mulheres eram proibidas de tudo. E numa época em que as mulheres não eram apenas proibidas de tudo, mas se elas aparecessem também por aí, construindo suas vidas, elas seriam objeto de um tabu. Quer dizer, quem ia olhar para essas mulheres com bons olhos? Mulheres livres naquela época, imagina só. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente pensar. Essa mulher que não casa, parece que ela não foi suficientemente competente ou que ela não atingiu, não conseguiu realizar a sua própria natureza. Mas o problema também está em as mulheres nunca questionarem isso. E elas só foram capazes de questionar isso lentamente ao longo da história da humanidade. Tem uma filósofa importante assim na história do feminismo, que é a Christine de Pizan, que é uma mulher medieval que ficou viúva. Ela era muito rica, ela ficou viúva esse século XII, XIII. E essa mulher, ela deixou muita coisa escrita e ela ficou viúva com seus vários filhos e os seus vários bens. E ela sabe muito bem como se sofre sendo mulher na sua época, e ela escreveu em relação a isso. Ela foi uma, teoricamente, muito revolucionária. Ela fez textos incríveis para a sua época. E ela era uma combatente, ela era uma feminista radical. E ela falava isso: bom, do jeito que eu estou vivendo, eu sou um homem. Eu não sou uma mulher. Porque ela era uma mulher que tinha poderes e que não se sujeitava e que não achava que ela não pudesse realizar o que ela estava realizando, administrar seus bens, escrever o que escrevia, discutir com quem discutia, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Quando nós falamos hoje em dia, por exemplo, em empoderamento, o que é o empoderamento? Enfim, eu poder cuidar da minha vida, eu poder pagar as minhas contas, ter o trabalho que eu quiser,
administrar os meus próprios bens, coisa que as mulheres foram conquistando aos poucos e, enfim, se a gente vai também pegar pela história do direito, a tutelagem, né, o fato das mulheres terem sido tuteladas historicamente, delas não poderem sequer receber uma herança. Então, isso é muito sério. Quando é que as mulheres puderam começar a receber heranças e quando elas puderam administrar essas heranças? Isso também faz parte da nossa história. Mas nós costumamos esquecer a nossa história, então a gente acha que é tudo natural, que nada foi construído e que a vida começou quando a gente nasceu e que a vida nunca vai acabar porque a gente perdeu também a noção da morte, né? Sim. Então tem tudo isso. Acho que esse é um dos tópicos dos mais sérios da gente pensar, essa estereotipificação das mulheres, essa ideia de que existe a realização da mulher como mulher a partir de um padrão, de uma ideia pré-estabelecida na qual nem todos os indivíduos, nem todas as singularidades se encaixam. Eu acho graça, assim, antigamente, hoje em dia é muito raro isso acontecer, mas quando eu era menina, ainda aparecia alguém perguntando, mas você não quer se realizar como mulher? Eu disse, não. Porque realizar-se como mulher, para essas pessoas que perguntavam, era sempre isso, ser mãe, casar, enfim, poder ser uma boa mãe, uma boa esposa. Poxa, gente, e se a pessoa não quiser isso? E aí? A gente vai deixar de respeitar, né, essa pessoa que não deseja a mesma coisa que você deseja? E essa coisa de controlar o outro pelo controle do desejo do outro. E de aceitar o outro porque o desejo do outro combina com o meu. Parece até que o desejo do outro, quando não combina com o meu, representa para mim uma ameaça. E é certo, né? Então, se você deseja na linha heterossexual, digamos, dessa binariedade do sexo, dessa heterossexualidade estabelecida como verdadeira, então tudo bem. Se você deseja um sentido homoafetivo e eu não, então não posso conviver com você, não posso respeitar você. Mas por quê? No fundo, talvez porque aquele desejo que surgiu em você me ameaça. Acho que é por isso, por exemplo, que às vezes um garoto estilo playboy desce do carro e vai lá e espanca na rua alguém que ele, na cabeça dele, pensa ou vê como homossexual. É o desejo assustador, né, de tocar nessa pessoa que deseja diferente de mim e como eu não posso tocar nele afetivamente, que é o que eu no fundo gostaria, então eu bato nele, porque é o único jeito que eu tenho de chegar perto e de realizar assim, pela via avessa, a minha própria homossexualidade enrustida. Pode ser, as pessoas casam, né? As pessoas não fazem só coisas racionais e lógicas e nem fazem só coisas boas para elas mesmas. Estou brincando um pouco, mas é verdade, o casamento também pode ser bom. E pode ser bom se ele for ético. O problema é que, para ele ser ético, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está fazendo. E a gente tem também que respeitar muito o outro. E é muito difícil se responsabilizar pelo que se faz e é muito difícil também respeitar o outro. Um casamento não deveria ser diferente de qualquer outro tipo de relação. Se eu entro numa relação de amizade com uma pessoa, existem muitas maneiras de respeitar essa pessoa e de me responsabilizar pela amizade que eu tenho com ela. A mesma coisa em relação ao casamento. Só que no casamento entra uma sociedade mais íntima, uma sociedade que implica elementos muito complexos, dinheiro, sexo e uma visão de mundo. Quer dizer, em geral as pessoas casam dentro das mesmas classes sociais, as pessoas casam de um modo geral dentro das mesmas religiosidades, e também dentro de um padrão de sexualidade. Então, nós somos homossexuais, casamos, nós somos heterossexuais, casamos e por aí vai. Como respeitar as singularidades num casamento? Essa deveria ser a pergunta que as pessoas deveriam se fazer todos os dias. Como também se responsabilizar por aquilo que se criou junto com outra pessoa? Isso é uma grande questão. Eu acho que as pessoas, assim, para a gente avançar nesse campo, para a gente avançar nessa construção chamada casamento, a gente deveria primeiro pensar que a gente não precisa casar mais, né? Então, se a gente casar, é porque a gente quis.
Se nós viermos a casar, é porque isso vai ser uma decisão nossa, uma decisão livre, porque nós não precisamos mais casar. As mulheres não precisam mais casar. Então, se elas resolvem se casar, elas devem fazer isso pensando na sua liberdade e na responsabilidade que advém desse gesto de decisão. Isso também vale, obviamente, para pessoas, homens, sei lá, pessoas de todas as diversas sexualidades. Enfim, isso vale para toda a singularidade que resolve construir algo nesse nível institucional. É fato também que as pessoas aderem ao casamento porque a solidão é muito pesada. A solidão é dolorosa. Mas existem também várias formas de solidão. Existe a solidão positiva, a solidão negativa, a solidão do meu desejo de conviver comigo mesmo, a solidão do monge. E existe essa solidão que é abandono. Essa solidão que é complicada e que também a gente deveria, para poder casar com alguém, avaliar antes. Porque os casamentos tendem a não dar certo, porque a gente entra no casamento com a nossa solidão, essa solidão do abandono. E aí pode realmente causar efeitos danosos, catastróficos.